Glória a Deus, igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e ouvintes, todos os irmãos inscritos aí em meu canal, amém? E você ainda que não se inscreveu, seja bem-vindo, né? Que quem vos fala é o irmão Márcio. Irmãos, eu estou aqui no meu local de trabalho, né? É a lojinha onde eu trabalho aqui, aonde ganho o pão de cada dia para estar sustentando a minha família, né? A palavra de Deus fala que aquele que não trabalhar não come, né, igreja? Apesar que tem muitos lobos aí comendo nas costas das ovelhas, mas muitas das vezes são ovelhas também corrompidas, né, igreja? Porque muitos são enganados sem querer, mas muitos amam ser enganados. Outra hora eu já falava, né, que o estelionatário, geralmente ele fatura em cima da ganância do homem, né? O homem ganancioso, olho grande, quer tirar proveito da necessidade do próximo. A pessoa chega ali então esboçando a necessidade, fala que quer, por exemplo, passar um veículo que vale 60 mil por 20 mil, apenas para estar fazendo uma cirurgia na esposa ou no filho, e aquela pessoa gananciosa, olho grande, né, querendo se beneficiar e tirar proveito, sem precisar de trabalhar o suficiente, estudar o suficiente para obter aquele bem, quer adquirir grandes coisas fazendo poucas coisas. Aí vai lá e cai naquele golpe, né? Depois vai descobrir, foi só um trote, foi um golpe, e levou um prejuízo, igual aquele golpe antigo da Mega Sena, né? Da Mega Premiada. Quantos gananciosos não caíram nele? E assim também são os falsos mestres, né, igreja? Os falsos pastores, eles enganam apenas, né, ovelhas preguiçosas, né? Homens preguiçosos, né? Pessoas que não têm temor a Deus, pessoas que só vão na igreja em busca dos milagres, né, das curas divinas, das bênçãos, mas não vai em busca do perdão dos pecados, né, igreja? Então, por isso que muitos são enganados. E falando nisso, nós vamos entrar aqui no livro de Marcos, capítulo 2, amém? É um capítulo que fala bem claro sobre isso, sobre a intenção do homem e da maioria dos que estão na igreja. Uma boa parte vai apenas em busca do milagre, mas não em busca do perdão dos pecados. Então você que está aí na sua casa acompanhando esse vídeo, né, eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, amém? O título da mensagem é isso aqui, ó. A cura de um paralítico em Cafarnaum, amém? Vamos ler aqui então, igreja. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado correspondente ao ponto em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-eles a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração, porque fala ele deste modo: isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito,
retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Então, igreja, os irmãos não reparam não, né? Os irmãos que estão novos aí no canal, que o meu celular não tem câmera frontal, né, igreja? Então, mas o importante também não é a imagem, é o áudio, né? A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se nós não tiver disponibilidade de ouvir a palavra de Deus, não vai ser assistindo o que vai mudar a nossa vida. Amém? Igreja, então, irmãos, esta palavra ela fala tremendamente com algo que eu tenho meditado e observado no dia a dia, igreja. Irmãos, se a gente for ver, hoje em dia, nós vemos a maioria das pessoas convidando as pessoas para ir na igreja hoje em dia, sim. Uma boa parte dos irmãos, quando eles vão convidar alguém para ir na igreja, o convite é sempre o mesmo, na maioria das vezes. Nossa, vai lá na igreja para você receber uma oração, vai lá para Deus te abençoar, né? Curar essa enfermidade. Nossa, você está paralítico, você está enfermo, nossa, seu filho está nessa situação, vai lá na igreja, bobo. Leva ele, né, para Jesus estar curando ele, né? Vai lá na igreja, o seu casamento está destruído, vai lá na igreja, busca pelo seu casamento. Você não pode aceitar isso na sua vida, não. Que isso, a sua empresa está falindo, você está desempregado, vai lá na igreja, pede Deus para abrir uma porta de emprego para você, porque lá abre porta onde não há porta. Você não pode admitir isso na sua vida. Então nós vemos que na maioria das vezes os convites é a mesma coisa. É sempre induzindo as pessoas a ir na igreja a buscar as bênçãos de Deus, receber os milagres. É buscar a cura, restauração de casamento, abertura de empresa, desfazer macumbaria, abrir porta de emprego, prosperidade. Você já observou, igreja? Mas a coisa mais rara é você ouvir alguém convidar, alguém falar, vai lá na igreja, vai ouvir a palavra de Deus, né, para você ter fé, para aumentar a sua fé. Capaz Deus fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. De acordo que você for ouvindo a palavra de Deus, vai te despertar um interesse em servir a Deus. Então você vai começar a se arrepender dos pecados, porque você vai conhecer a verdade. E a palavra de Deus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vai lá para você lutar pela salvação da sua alma. Só que nós não ouvimos isso, igreja. É raríssimo alguém convidar alguém assim. E a coisa rara também é alguém, você está passando, indo para a igreja, mesmo entre a sua parentela, o vizinho, ou pessoas estranhas que a gente passa por elas na rua, quando nós estamos indo para a igreja a pé ou para o evangelismo, ela nos aborda e fala: ô irmão, ô pastor, ora por mim lá. Ô irmão, ora para a saúde do meu filho. Ô irmão, estou com uma dor de cabeça terrível, já tem 3 dias, ora para mim lá. Ô irmão, qualquer dia eu vou lá na sua igreja. Nossa, esse trem está dando tudo errado para mim, estou desempregado, mulher foi embora. Você vê sempre assim. As pessoas estão com vício e eles acreditam que igreja é lugar de só buscar cura, restauração de casamento. Os líderes, os evangelistas, os missionários, eles deixaram o povo muito mal instruído. Né? Os pregadores da palavra de Deus, eles deixaram o povo muito mal instruído a respeito do verdadeiro evangelho de Cristo. Porque a Bíblia se divide em 2 etapas. Uma delas são palavras de salvação, de santidade, que afronta o pecado, que nos instrui na verdade. E outra é os milagres que Deus opera. Mas ninguém vai ser salvo por um milagre, ninguém vai ser salvo porque foi curado. Prova disso, em João 5,14, a Bíblia fala: o Senhor Jesus falou com o paralítico do tanque de Betesda, que é a qual Jesus tinha curado lá em Betesda. Ele foi no templo para agradecer, e Jesus, visualizando ele, falou: vai e não peques mais, para que não suceda que algo pior te aconteça. Então, irmão, o fato da pessoa ser curado por Jesus, ter o lar restaurado, receber uma bênção, não significa necessariamente que essa pessoa vai ser salva, teve os pecados perdoados.
Porque para Jesus perdoar pecado tem que haver arrependimento. Mas como alguém vai se arrepender se não sabe que está fazendo errado? Por exemplo. E a Bíblia mostra bem claro, então, também que teve uma certa feita que o Senhor Jesus lançou em rosto as 3 cidades impertinentes. A Bíblia fala que nessas cidades ele tinha operado grandes sinais, prodígios e maravilhas. Que eram as cidades de Corazim. Ele falou, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, e ai de ti, Cafarnaú, que se erguesse a teus céus, mas eu prometo que até os confins da terra, do inferno, eu te abatereis. Porque ele falou que nessas cidades ele operou grandes sinais, grandes prodígios e maravilhas, porém não teve arrependimento, não teve convenção. E ele falou que se ele tivesse operado essas mesmas obras lá em Sidom, teria muito mais arrependimento do que em Cafarnaú, em Corazim, em Betsaida. Então, igreja, e ele falou que mais rigoroso será o juízo para Corazim, para Betsaida e Cafarnaú. Ou seja, o juízo de Deus, irmãos, vai ser muito mais rígido para nós que contemplamos os sinais dele, as maravilhas, que vimos paralítico andar, mudos falar, cegos enxergar, na nossa própria família, na nossa própria vida. Na minha família tem uma irmã minha que foi ressuscitada pelo Senhor Jesus. Meus filhos, foram muitos milagres que Jesus operou. Meu filho Daniel, os irmãos que são mais velhos no meu canal lembram que ele tinha uma dilatação na pelve renal. Os médicos recomendaram que retirasse ele com 8 meses de idade, 36 semanas. E eu falei com a minha esposa, não, nós não vamos tirar não. O Deus que nos prometeu dar o filho é o mesmo Deus que vai cuidar para que ele nasça com saúde. E ali nós depositamos nossa fé em Deus. Os irmãos, voltar os vídeos lá atrás, os irmãos vão ver esse vídeo aí mais ou menos de 1 ano e 6 meses atrás. Então, igreja, o Senhor Jesus operou grandes prodígios, grandes sinais, grandes maravilhas em nossas vidas. Então nós que contemplamos os sinais dele, as maravilhas, vamos ser muito mais cobrados, E assim também Jesus falou com Cafarnaú, com Corazim, com Betsaida. E com todos nós, que ele não faz acepções de pessoa, então o que ele fala com um serve para todos. Se ele não faz acepções de pessoa, não tem para ele diferença entre judeus e gentil, que todos aqueles que aceitar o evangelho dele e obedecer serão feitos judeus, filhos de Deus, povo de Deus. Então, o povo também, eu creio que naquela época, amém, igreja? Então vou ir buscar minha filha ali na escola, amém? Mas vamos continuar ministrando a palavra. Então, irmãos, o que acontece? A Bíblia fala que, segundo a palavra de Deus, juntaram então 4 homens, porque a fama do Senhor Jesus Cristo já tinha discorrido em todas aquelas cidades. Muitos já tinham ouvido falar que o Senhor Jesus andou sobre o mar, que ele tem poder e autoridade sobre o vento e a tempestade, que ele tem poder para curar paralítico, fazer mudo falar, surdo ouvir e cegos enxergar. E eles, sabendo disso, então, a Bíblia fala que eles se interessaram, falaram, opa, eu soube que Jesus está ali numa casa pregando ali, então eu vou lá nessa casa, vamos levar esse paralítico para ele ser curado. Talvez aquelas 4 pessoas que levou o paralítico, a Bíblia não relata se eram familiares do paralítico, se eram amigos, vizinhos ou desconhecidos. A Bíblia só relata que foram 4, até mesmo que foi levado no leito. Então, para levar no leito teria que ser 4 pessoas, 2 de cada lado, até mesmo porque naquela época não existia cadeira de roda, cadeira elétrica, não existia nada disso. Então eles foram lá, e segundo a Bíblia, eles foram com muita fé. Eles acreditaram que se levasse aquele paralítico, ele ia ser curado. Então juntaram 4, 2 de cada lado e levaram o paralítico. E a Bíblia fala que a fé deles era tão grande que eles chegaram a furar o telhado e descerem o paralítico ali por aquele buraco. E então, a multidão, a Bíblia fala que a multidão
ia desde a entrada da porta até em torno de Jesus. Então eles não conseguiam chegar ali até a ele. E aí, Joy, bom dia. Eles não conseguiam chegar ali até ele por causa da multidão que aglomerava em torno de Jesus, ouvindo ele pregar. Então a Bíblia fala, igreja, que eles então escalaram ali as paredes, fizeram um buraco ali no telhado e desceram aquele paralítico até os pés do Senhor Jesus. Olha só que fé, né? Eles quebraram o telhado para descer o leito. É muita fé. Imagina você dentro de uma casa pregando, todo mundo em silêncio, em reverência à palavra de Deus. Aí de repente, vai lá e desce, que você ouve aquele estouro, né? Que teve que ser um buraco muito grande para passar uma cama, um leito. Então foi um buraco muito grande que foi feito para poder descer aquele leito ali até os pés do Senhor Jesus. Então quando eles fizeram aquele buraco, creio que foi um estrondo, que um monte de entulho caindo. Irmãos, esses quatro, eles tinham muita fé. Eu não sei se eles tinham prazer de ver esse homem curado, ou se eles queriam ficar livres de ter que dar banho nele, trocar de roupa, limpar, porque paralítico, né, irmão? Você já viu, na maioria das vezes, hoje em dia usa fralda, mas naquela época não existia fralda assim, então eu creio que era bem trabalhoso. E ali a Bíblia mostra que eles levaram, mas a intenção principal deles era o quê? Que aquele paralítico fosse curado. Porque naturalmente o homem olha para um paralítico, imagina que ele quer andar. Olha para o mudo, imagina que o mudo quer falar. Olha para o surdo, imagina que o surdo quer ouvir. Então, eles levaram aquele paralítico lá porque eles acreditavam que o que fazia aquele homem sofrer, o que trazia aquela tristeza para o homem, era a paralisia. Mas o Senhor Jesus viu que não era a paralisia o maior problema da vida daquele homem. Porque a Bíblia fala que Deus não vê o homem como nós vê. Nós vê o exterior do homem. Mas se nós orar, Deus nos mostra o interior. Mas Deus vê o interior do homem. Deus nos vê de dentro para fora. Então o Senhor Jesus viu que... Ei, Joy, Deus abençoe. Então o Senhor Jesus viu que o que trazia tristeza mesmo para aquele homem era o pecado, o fardo pesado, o jugo maligno. Eram os pensamentos, os sentimentos maléficos que tinha ali na vida daquele homem. E Jesus viu dentro dele ali um grande arrependimento. Ninguém via esse arrependimento, mas Jesus viu ali um arrependimento no coração dele. Jesus viu que o que ele almejava mesmo era o perdão do pecado e não a cura. O que ele mais almejava. Porque Jesus ele sempre vai cuidar, irmão, da pior área da vida do homem. Pode ver que ele mandou nós limpar primeiro o interior do copo, depois o exterior, que o exterior é fácil demais. Você vai limpar um carro por dentro, é bem trabalhoso. Você pega um carro desses novos hoje em dia, parece uma nave, uma cabine de avião. É tanto botão, aí você tem que limpar com algodãozinho, cotonete, com alguma coisa nos cantinhos, aspirar o carro todo. Leva um tempo muito grande, né? Tirar carpete e tudo. Então, ou seja, é muito mais fácil você limpar por fora que por dentro. Então, Jesus sempre pega a pior parte, aquela que é mais dificultosa, que às vezes não está no nosso alcance. E a Bíblia fala então que o Senhor Jesus então decidiu perdoar os pecados dele. E ali as pessoas que estavam em torno de Jesus ficou ali irado, porque eles todos queriam ver o paralítico andar, e Jesus vai lá e só perdoa o pecado deles. Eles ficaram irados. A Bíblia fala que Jesus ouviu pelo Espírito que eles arrazoavam em seu coração. Isso é uma blasfêmia. Quem é esse para poder perdoar pecados? Porventura ele é Deus, porque só Deus pode perdoar pecados. Então a gente vê que ali, em volta ali, tinha muitas pessoas que não tinham instruções do Espírito Santo de Deus. Eles simplesmente, amados irmãos, não conheciam a Deus. Porque a Bíblia fala que Emanuel é Deus conosco, ou seja, e Jesus ele é o próprio Deus. É Deus em carne, que se fez filho, submeteu suas próprias regras e ordenanças e mandamentos, para provar para nós que é possível sim vencer a carne, vencer o diabo em carne, andando em espírito, dentro de um corpo de carne mortal. Porque hoje ele nos deu o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado.
É o Espírito Santo que nos dá força para resistir o pecado. Então, mas o povo não entendia isso. Eles não valorizavam e nem valorizam hoje, assim como nas igrejas. Hoje em dia todo mundo convida as pessoas para vir receber uma cura, uma prosperidade, um milagre, mas você não vê as pessoas convidar para vir receber o perdão do pecado. A pessoa ouvir a palavra para ver se cria nele um arrependimento para ser perdoado os pecados. Não. Você vai ouvir nos dias de hoje as pessoas, amada igreja, buscando a cura, o milagre, sinais e maravilhas, mas não estão buscando arrependimento. Assim como naquele tempo, Luiz, eles não valorizavam o arrependimento do pecado, o perdão, nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje não é valorizado. Você vai ver que quando Jesus falou, perdoados estão os teus pecados, eles ficaram nervosos. Eles não ficaram felizes. Você não vai ver ninguém aplaudindo o perdão do pecado. A Bíblia mostra ali que ninguém aplaudiu ali o perdão do pecado. Ninguém. Eles todos ali ficaram com o coração ali encolarizado, irado. Imagina eu que aqueles 4 que levou, ele falou, mas que é isso? Tá de brincadeira. Andamos tantos quilômetros, trazendo esse paralítico aqui, para agora nós conseguimos ter com ele e ele só vai perdoar pecado. Que diferença faz perdoar ou não os pecados dele? Eu quero é que ele anda. Agora nós vamos ter que voltar carregando esse homem nas costas de novo. Né, irmãos? Pode ter passado muitas coisas na mente deles. E eu creio que essa foi uma delas. Imagina você andar aí, a Bíblia não dá detalhes, mas imagina você andar aí cerca de 10 quilômetros, carregando uma pessoa paralítica para ser atendido pelo médico, e chega lá, o médico não atende ela. Agora imagina você levar até um homem que você ouviu falar que ele tem poder para curar, que ele tem poder para ressuscitar, que ele tem poder para expulsar demônio, e você chega lá, aparentemente ele não resolveu nada, só perdoou os pecados. Foi isso. Eles não valorizaram. A Bíblia relata bem claro que quando, só pegar minha filha aqui. Então, igreja, a Bíblia relata bem claro, minha filha já vem ali, a Bíblia relata bem claro que eles então não se contentaram ali só com o perdão do pecado. Tanto que a gente vai ver que nenhum deles agradeceu. Ei, Gabriel, joia, nenhum deles. Então, a gente vai ver aqui que quando o Senhor Jesus perdoou o pecado daquele paralítico, você não vai ver ninguém vibrando. Ninguém deu um glória a Deus, ninguém deu um aleluia, ninguém falou amém. Pelo contrário, eles começaram a murmurar. Já viu o dia que você vai na igreja e se você não tiver prazer na palavra de Deus, se você não estiver caçando salvação, o reino dos céus, e você está focado só em ser curado, em Deus restaurar a sua vida conjugal, em prosperar, em abrir porta de emprego, e o irmão não fala de emprego, você está lá, o irmão só está falando de reino dos céus, de salvação, de inferno, está falando de céu, está falando de perdão de pecado, e você fala, não é isso que eu vim ouvir. Eu queria saber se Deus tem uma porta aberta para mim. O meu caso é uma enfermidade, meu caso é um câncer, meu caso é uma paralisia. E daí se ele vai perdoar pecado? Eu não estou preocupado com o reino dos céus. Agora, aquele povo estava mais ou menos assim. Era como se ele estivesse, eu não estou preocupado com salvação, não. Eu não vim aqui buscar salvação. Eu quero é ser curado dessa enfermidade, me voltar a prostituir logo. Eu quero é ser curado dessa paralisia, me voltar a adulterar logo. Eu quero é que esse homem seja curado para mim não ter que ficar mais no hospital com ele. Eu estou cansado disso. Então muitos irmãos vai até a igreja, muitos vai até Jesus, não é a fim de perdão, não é que a pessoa está regenerada ou quer se regenerar, não. Engano seu. Muitos que vão na igreja é apenas em busca de uma melhora de vida, porque pregaram errado para eles. Muitos estão pensando que igreja é terreiro de umbanda, que você vai para abrir porta, fechar a porta, que você vai para amarrar homem, desimpedir homem. Então a mulher aqui aparentemente passando mal na igreja. Vamos prestar ajuda para ela aqui, só um minuto. E Joy, passando mal? O que você tem? Deus abençoe. Falta de ar? Asma. É. Você aceita a oração para Jesus te dar o livramento? Fecha os olhos, Vitória. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Nesta manhã, ó Deus, eu te peço, Pai, que debaixo das minhas mãos estejam tuas mãos colocadas sobre a cabeça desta mulher. Meu Deus, repreenda todo espírito de morte, ó Pai. Meu Deus, repreenda toda enfermidade. Meu Deus, a tua palavra afirma dizendo que meu nome porá a mão sobre os enfermos e serão curados. Em meu nome porá a mão sobre os endemoniados e serão libertos e falarão novas línguas. Senhor, meu Deus, então eu te peço que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que todo espírito de morte, meu Deus, que todo mal, toda enfermidade, meu Pai, todo espírito maligno que estiver no corpo desta mulher, meu Pai, a fim de tragar a vida dela, em nome do Senhor Jesus eu ordeno agora, todo espírito imundo, toda enfermidade, todo mal, solta o corpo dela agora, solta a mente dela, sai da vida dela, Satanás, sai do corpo dela, em nome do Senhor Cristo eu te ordeno. Você que quer tirar a vida dessa mulher no sufocamento, meu Senhor Jesus, que te repreenda, sai da garganta dela, do pulmão dela, em nome do Senhor Cristo eu te ordeno, que saia todo mal, em nome de Jesus, amém? Amém? Ó, tô até mais aliviada. Melhorou? Vou buscar meu menino, Zé. Melhorou? Melhorou? Deus abençoe então, em nome de Jesus. Amém? Isso é espiritual. Não, Deus abençoe em nome de Jesus. Nada. Então, igreja, é isso aí, né? Tá vendo como Jesus é maravilhoso, igreja? Né? A mulher estava ali, um espírito maligno enforcando ela. E ela acreditando que era um ataque asmático, viu aí? Recebeu a oração, mal saiu. Mas agora ela vai sair dali, vai pro boteco e vai beber de novo, se ela bebe, né? Eu creio que bebe, porque eu já vi aqui na praça bebendo. Mas é a vida dela. Então, irmãos, Jesus não está preocupado em expulsar o demônio da sua vida. Ele não está preocupado em te curar. Ele está preocupado em, primeiramente, perdoar os seus pecados. A preocupação dele é essa, que adianta, a Bíblia fala que adianta nós ter o corpo inteiro, né? Que adianta nós ter o corpo inteiro, ter saúde, ter dinheiro, ter do bem e do melhor. E quando nós descer a sepultura, nós encontrar no inferno, igual aquele homem rico que a Bíblia fala da parábola do rico e do Lázaro. Não adianta nada, melhor seria que nós morresse enfermo, melhor seria que nós morresse doente, pobre, mendigando, mas cheio do Espírito Santo, do que morrer cheio da grana e sem salvação. E ali a Bíblia mostra também que aquele povo ali queria só o milagre, eles estavam preocupados com o perdão do pecado. Mas Deus é tão maravilhoso, igreja, que quando Jesus viu que aquele povo arrazoava no teu coração, murmurando ali do poder dele, a Bíblia fala que ele foi lá e falou com eles: por que vós arrazoais em vosso coração? Não sabeis vós que o Filho do Homem também tem poder na terra de perdoar pecados? Mas o que é mais fácil para vós dizer? Pega a tua cama, perdoados estão os teus pecados? Ou pega a tua cama, levanta e anda? Então eu te digo, homem, pega a tua cama, levanta e anda. Aí a Bíblia fala que Jesus foi lá e curou o paralítico. Aquele paralítico levantou, mas quando Jesus curou, operou o milagre, o povo vibrou. Todo mundo deu glória a Deus, aleluia, bateu palma, falou em línguas estranhas. Eu creio que foi um alvoroço ali. A Bíblia fala que na hora eles deram glória e admiraram. Ou seja, o povo hoje em dia, irmão, eles não admiram em ver um pecador se arrepender. Mas eles só admiram em ver um pobre ficar rico, em ver um paralítico andar, um mudo falar e um surdo ouvir. Para resumir, por que o Senhor Jesus preocupou em primeiro perdoar o pecado daquele homem e não curar ele? Porque perdoar pecado dos 13 que ali estavam, Jesus mais os 12 discípulos, daqueles 13, só tinha um na terra, entre a humanidade inteira, que poderia e pode perdoar pecado, é ele. Os outros não poderiam perdoar pecado. Os outros podiam fazer isso ali que eu fiz agora, expulsar demônio, curar enfermo, tá entendendo? Mas perdoar pecado eles não podiam, e nem podem. Nós podemos perdoar ofensas, nós podemos perdoar ofensas que as pessoas praticaram contra nós, mas pecado é só Deus. Então, como o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, e foi entregue a Ele todo o poder e autoridade sobre os céus e a terra, e naquele grande dia é Ele que vai nos julgar segundo a palavra, Ele foi lá e perdoou o pecado. Porque curar enfermo, depois até Judas, o Iscariote, poderia curar aquele paralítico, no nome dele. Porque a Bíblia fala em Mateus capítulo 10, que aquele paralítico
quando, aliás, Mateus capítulo 10, a Bíblia fala que Jesus deu ordenança para os 12 discípulos. E entre os 12 estava Judas Iscariote. E a ordenança que ele deu foi essa. Vai de 2 em 2, entra pelas aldeias, vai primeiro, né, na casa das ovelhas perdidas, mas vai lá expulsando demônios, curando enfermos e ressuscitando os mortos, tá vendo? Ele deu esse poder para nós que crê nele. Agora, perdoar pecado, nós não tem poder, é só Jesus. Amém? Então, por isso que a única forma de nós ser salvos é se humilhando debaixo das potentes mãos dele. É ouvindo a palavra e se arrependendo dos pecados. Amém? Então, que Deus abençoe, irmãos, e que sirva de lição e exemplo para a igreja, né? Essa pregação, que os irmãos possam ir na igreja a partir de agora, no interesse principal de receber o perdão dos pecados, né? Com o interesse principal de ser perdoado. Porque de que adianta você ter saúde, aí, joia, Bodança? Que adianta você ter saúde? De que adianta você ter carro zero, dinheiro, mansão? De que adianta você ir lá na igreja e Deus restaurar seu casamento, sua saúde, e você não ter os seus pecados perdoados? Diante de nada. Ainda hoje podem pedir a tua alma e de quem será e para quem vai ser. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Manda a paz do Senhor Jesus para os irmãos em vitória. Paz, irmã. Amém? Deus abençoe a igreja, paz do Senhor Jesus.